Salve, salve, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Mais uma aula maravilhosa para você. Hoje nós vamos falar do que, meu amigo? Hoje nós vamos falar de um conteúdo muito importante, que é a formação de palavras. Você fala, meu Deus, como assim, professor? Uma palavra ela é formada por vários pedacinhos, então no vídeo de hoje você vai entender como que isso pode aparecer em um exercício. Combinado? Mas antes de a gente começar, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você receber todos os vídeos que eu postar aqui no canal Português Fácil. Não se esqueça de clicar no sininho, hein? Porque é lá no sininho que vai chegar a notificação na sua tela aí, para você saber que realmente tem um vídeo. Então bora lá! Vamos começar então o assunto de hoje. 2, 3 já? Valendo, tio. Galera, é o seguinte, então, formação de palavras. Como eu disse para vocês, nós vamos estudar como que uma palavra é formada. Obviamente, você sabe que a palavra ela tem partes, mas nós não estamos falando agora necessariamente de sílabas, tá? Nós vamos chamar, o primeiro nome que eu quero que você entenda é uma palavra chamada morfema. O que é um morfema, tá? Morfema, ela tem o significado de menor unidade estrutural de uma palavra. Então, quando eu estiver analisando um pedacinho da estrutura da palavra, ou seja, vou quebrar a palavra em pedacinhos, tá? Nós não vamos chamar de pedacinhos, nós vamos chamar de morfema. Então, o que são morfemas? Morfemas são as menores unidades estruturais ali da palavra. Então, imagina que eu estou quebrando uma palavra em pedacinhos, em vez de chamar de pedacinhos, eu vou chamar de morfema. Combinado? Beleza? Bom, agora vamos lá, vamos colocar o iPad na tela para você entender melhor o que eu vou dizer agora. Galera, então vamos lá. Primeira coisa, radical. Radical, hein, professor? Nossa, da hora. O que significa isso? O radical vai ser um pedaço da palavra, ou seja, quando eu falo pedaço, eu estou falando morfema, tudo bem? Então, o radical é um morfema, tá? Que ele contém a ideia principal, tá? Então, o radical, ele é um pedaço da palavra, tá? Que contém a ideia principal. Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui a palavra terra, beleza? Deixa ela aí. Agora eu vou colocar outras palavras aqui para vocês. Ó, aterrar. Vou pegar aqui terreno. Vou pegar mais uma, tá? Enterrar. Vai me enterrar na areia. Lembra essa música? Tá? Tô ficando... Ó, enterrar. Beleza. Bom, perceba que todas essas três palavrinhas aqui, elas têm algo em comum com a palavra terra. Primeiro, ó, terra, eu tenho aterrar, terreno, enterrar. O que é o radical? O radical é essa parte aqui, ó, a parte que não vai mudar. Aí, professor, mas o A vai mudar? Vai. Por exemplo, olha aqui, ó, olha o terreno, ó, olha o ter, tá? Olha o enterrar, olha o aterrar, tá? Então, esse pedacinho ali é o que nós chamamos de radical, ou seja, é a parte, é um morfema ali que não vai alterar, ele não vai alteração. Por mais que eu esteja provocando alterações na palavra terra, o radical ele vai permanecer. É isso. Isso é o radical. Beleza? Agora nós vamos para uma outra parte que é a chamada de vogal temática, tá? Vogal temática. O que é a vogal temática? É a vogal que vem depois ali do radical. Então, por exemplo, lembra que eu falei a palavra terra? Terra, né? Qual é a vogal temática? É a primeira vogal que se junta ao radical, tá? Então, por exemplo, seria o A. Na palavra terra, a vogal temática seria o A. É isso. Combinado? Deu para entender? Então, a vogal temática é a vogalzinha que vem logo em seguida do radical. Beleza? Tranquilo, né? Agora vamos para uma outra parte aí na tela para você. Prefixo e sufixo. Prefixo e sufixo. O que é isso? Ó, bom, nós estamos falando de partes de palavras, de morfemas, não é? Então, prefixo e sufixo, a primeira coisa que você sabe que é, se prefixo e sufixo são partezinhas, significa que prefixo e sufixo, em vez de dizer parte, eu vou dizer que são morfemas. Tu tá comigo aí, né? Tu tá acompanhando o raciocínio, tá? Agora vamos lá. Pô, qual das palavras dá uma pista? Ó, sente o cheirinho de pista. Sente o cheirinho de pista. Qual dessas duas palavras está dando uma pistazinha para você? Prefixo, sufixo. Para mim, eu sinto o cheirinho de
Eu ia falar cheirinho de pizza. Eu sinto um cheirinho de pista quando eu vejo isso aqui, ó, o pre. Por quê? Ó, prefixo, né? Se eu digo um pré-conceito, né? Um preconceito é um pré-conceito, um conceito que você tem prévio daquilo, né? Previsão do tempo, ou seja, uma visão antecipada que vai rolar no tempo, né? Então, olha só, esse pré é aquilo que vem antes. E aí, se eu estou ensinando juntos, meu amigo, o sufixo vai ser o quê? É o depois. Antes do que e depois do que? Do radical, bebê. Do radical. Então, olha só, vou colocar algumas palavrinhas aqui para você. Ó. Eu vou até repetir, ó. Enterrar, lembra? Enterrar. Poderia até repetir o enterrar, mas eu vou mudar aqui. Não, vou colocar aqui também. Vai um enterrar. Eu vou pôr mais um exemplo aqui, ó. Aterrado, sabe, do verbo aterrar, né? Vou aterrar tal coisa, aterrado. Ó, perceba o seguinte, tá? Se eu estiver analisando esse em, aqui, ó, o radical, lembra qual é o radical? É o ter, né? Esse é o radical. Se eu estiver analisando esse em, eu estou dizendo que isso aqui é o meu prefixo, tudo bem? Porque é a partezinha que está antes do radical, tá? Se eu estiver analisando esse ar aqui, tá? Esse ar, tá? Lembra que o prefixo é o ter. Se eu estiver analisando essa partezinha aqui, eu digo que isso aqui é o sufixo. Beleza? Mesma coisa aqui, ó, né? Aqui, ó, eu tenho o ter. Se eu estiver analisando esse azinho, esse a, né, igual achocolatado, eu tenho chocolate, mas achocolatado. Eu tenho esse a, que é o prefixo, e eu tenho esse ado, que é o sufixo. Então aqui eu tenho um prefixo, aqui eu tenho um sufixo, tá? Bem simples. Então essas são as partezinhas de uma palavra, tá? Então, radical, prefixo, sufixo. Fácil demais até aqui, né? Muito fácil, muito fácil. Agora eu vou colocar aqui para você já uma outra parte. Então fechamos esse primeiro raciocínio, agora eu vou colocar uma outra parte para você, tá? Que tem a ver com a formação das palavras. Então presta bem atenção. Eu quero dizer primeiro, quero conversar com vocês primeiro sobre as palavras primitivas. Ó, primitivas. O que lembra essa palavra? Primitivas lembra o quê? Primitivas lembra primeiro, não é? Ó, primitiva lembra primeiro. Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui, ó. Flor. Flor, leite, são palavras primitivas. Tudo bem? Primitivas. Agora, quando eu falo palavra derivadas, derivadas significa o quê? Que elas não são as primeiras. Significa que elas derivaram de outras, ou seja, elas vieram de outras. Então, por exemplo, eu coloco assim, ó. Floricultura. Veio de flor. Deixa eu ver, com leite. Leiteiro. Ó o leiteiro. Leiteiro. Tá? Ou eu poderia colocar lá na primitiva. Dente. Derivada. Dentista. Tá? É isso. Então, a palavra primitiva vem primeiro e a derivada veio daquela lá. Veio da primitiva. Tranquilo, né? Agora, outra coisinha que nós temos, ó, presta atenção aqui. Nós podemos ter palavras simples e palavras compostas. O que são palavras simples e palavras compostas? Ó, na tela para você. Bom, palavra simples, ela é simples. Ela é sozinha, eu estou analisando ela sozinha, ó. Flor, por exemplo, né? Pé, por exemplo. E agora, o que é uma palavra composta? É quando eu vou ter mais de uma palavra formando uma outra. Então, por exemplo, eu posso colocar assim, ó. Dente de leite, né? Eu posso colocar, pode ter, dependendo da palavra, vai ter o hífen, né? Por exemplo, couve, flor, pé de moleque, pé de moleque, é composta, formada pela palavra moleque, pela palavra pé de moleque, tá? Aí tem umas que eu até junto tudo, por exemplo, ó, planalto, um plano alto, boquiaberto, tudo junto se escreve, boquiaberto. Doce de leite, como que é o nome disso? Não é só doce, é doce de leite,
tá? Então, palavra simples é ela sozinha. Beleza, simples. Palavra composta, tá? Ela vai ser composta realmente por mais de um terminho. É isso. Tranquilo, galera? Deu para entender? Estamos juntos? Maravilha. Agora eu convido você, então, a prestar atenção no recado. Amanhã tem continuação dessa aula. Eu sempre publico meu vídeo aqui de segunda e quarta, tá? Excepcionalmente nessa semana, esse vídeo está saindo na terça e amanhã, quarta-feira, mesmo horário, 19 horas, vai ter a parte 2 dessa aula, que eu vou falar sobre um negócio chamado derivação prefixal, sufixal e umas outras ticracatica que você não pode perder. Se você gostou desse conteúdo, deixe esse comentário aí para mim aqui embaixo. Se você quer aprender uma coisa que você ainda não achou aqui no canal, coloque aí para mim também nos comentários que eu vou ler e vou gravar para você, beleza? E vai lá pro meu Instagram, @Thiago_Buranello. Beijos e abraços, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu, tá? Então bora lá. Vamos começar então o assunto de hoje? Nossa. Se tem alguma coisa que você quer aprender, cara, que você ainda não achou no canal, coloca aqui também. Se você quer aprender uma coisa que você